Olá, pessoal! Nessa aula eu vou explicar um pouquinho sobre o processo de mumificação. Então, aqueles que perderam a aula online ou porventura aconteceu algum imprevisto, aqui vocês vão ter uma noção de como que é o processo de mumificação, que eu falei para vocês que a medicina, né, que os egípcios contribuíram muito com a medicina através desse processo de mumificação. O que é o processo de mumificação? Era um ritual que eles tinham, que eles faziam, né, com as pessoas que morriam. Então, como que eles preparavam o corpo da pessoa, né? Como que eles conseguiam fazer o preparo do corpo da pessoa que morreu para ser enterrada? Olha só, primeiramente, o que eles faziam? Eles retiravam todas as vísceras, os órgãos internos da pessoa, né, que está morta ali. Então eles faziam todo esse processo. Na realidade era um sacerdote, né, que ele era especificamente para aquilo. Então aquele sacerdote era somente para fazer esse processo, né, de preparar o corpo. Um corte era feito na altura do abdômen, assim, mais ou menos, e eles retiravam o coração, o fígado, o intestino, os rins, estômago, tudo era retirado. O coração era colocado no recipiente à parte. Depois aí eu vou explicar o porquê que esse coração era colocado no recipiente à parte e não colocado junto com os outros órgãos. Ele era separado. O cérebro também era retirado, então eles aplicavam ácido ali, um tipo de substância química, e eles conseguiam fazer com que esse cérebro ficasse derretido ali e conseguia tirar pelo nariz esse cérebro. Realmente era bem tenso. Isso facilitava a extração do cérebro. Em seguida, eles deixavam o corpo ali repousando numa bacia bem grande, né, num local bem grande, com água e sal, para desidratar e matar todas as bactérias ali, para não começar a decomposição desse corpo. Durante 70 dias, então, ficava ali dentro. Então, o processo de mumificação, mais ou menos, ali durava uns 70 dias. Desidratado o corpo, né, já tá pronto, passou-se os 70 dias ali, eles começaram a preencher esse corpo com serras, né, e também com essência, com ervas aromáticas, para não ficar com cheiro ruim, porque realmente era um cheiro ruim. O corpo humano, quando ele para de funcionar, internamente o corpo humano por dentro, ele não tem cheiro bom. Então eles faziam, né, colocavam essas ervas internamente para facilitar, para ficar mais agradável, melhor dizendo, o cheiro ali desse corpo. E também ajudava na conservação. Depois de todas essas etapas, o corpo estava pronto para ser enfaixado. Então eles começavam a enfaixar esse corpo com ataduras de linho, né, um tecido. Então eles começavam a fazer envolver, né, esse corpo com esse tecido. Depois eles passavam uma cola especial aí para conseguir colar esse tecido, para não sair, né, tinha que ficar ali bem grudadinho. Então, após todo esse processo, né, está ali pronta a múmia, como se diz, e colocar no sarcófago, que era o tipo de um caixão, né, uma espécie de caixão, e colocava dentro da pirâmide, principalmente os faraós, né, porque o faraó, ele tinha um tratamento bem mais especial do que aqueles outros no processo no processo fúnebre, né, no funeral. Segundo a religião egípcia, olha só, após a morte, o espírito era guiado pelo deus Anubis até o tribunal de Osíris. Então, o tribunal de Osíris, eu vou deixar até uma foto, né, uma imagem do tribunal de Osíris lá no grupo, para vocês terem uma noção de como que era feito esse tribunal, como que era feito esse julgamento. E na presença de vários deuses ali nesse tribunal de Osíris, era feito um julgamento daquela pessoa que morreu. Então o coração, lembra que eu falei que o coração era colocado num recipiente separado dos demais órgãos? Então, esse coração, segundo a religião deles, né, eles acreditavam nisso, o coração era colocado na balança, que tinha como contrapeso uma pena. Então tinha uma balança, né, nesse tribunal de Osíris, e de um lado era a pena e de outro era o coração da pessoa que morreu, do morto. Se o coração fosse mais leve que a pena, o espírito receberia a permissão para voltar a retomar o seu corpo. Então ele voltaria a viver.
Caso contrário, se o coração fosse mais pesado do que a pena, essa pessoa iria ser devorada por um deus com cabeça de jacaré e arrancada a cabeça dele. Então, a pessoa iria ser punida porque o coração estava com muitos erros na vida dela. Então, a punição era que ele não voltaria para o seu corpo, o espírito não voltaria para o seu corpo, não voltaria para viver novamente, e também iria ser devorado, a sua cabeça iria ser arrancada por um deus com cabeça de jacaré, com cabeça de crocodilo, jacaré, enfim. Então esse é o processo de mumificação que eles faziam e durou por muito tempo mesmo. Claro que varia o tipo de mumificação. O faraó tinha um recebimento muito mais esplendoroso, porque custava caro, né? As ervas eram caras, para pagar para a pessoa preparar o corpo era caro. Então o faraó tinha condições para pagar, mas as pessoas mais simples não tinham. Então geralmente era diferente o processo fúnebre de um processo de mumificação de uma pessoa para outra, dependendo da classe ali. Então esse que é o processo de mumificação. Espero que você tenha entendido e o quanto que isso contribuiu para a área da medicina. Tchau, tchau, pessoal!